Saudações, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à Casa Espírita Fraternidade. Muita gratidão pela possibilidade do nosso estudo online. E o nosso encontro ocorre em 3 momentos. Iniciamos com uma prece de irradiação, a seguir vem a exposição doutrinária, finalizando com a prece final. E a irradiação é o momento em que doamos, através do nosso pensamento, nossos fluidos de amor e amparo. Também fazemos nossos pedidos conforme nossas necessidades. Então vamos fechar nossos olhos, respirar profundamente, elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga e benfeitora. Que adentrem nesse momento em nosso lar, harmonizando cada cômodo, abençoando a todos nós, nossos familiares, nossos amigos e vizinhos, fluidificando as águas em seus recipientes, fluidificando todas as águas de nosso planeta, colocando o medicamento necessário para cada um, para a nossa cura espiritual. Rogamos assim ao nosso amado Pai, força e esperança. Permita, Senhor, que chegue o amparo aos nossos irmãos que estão em situação de vulnerabilidade e abandono, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos. Que a luz do amor divino envolva cada irmão que estão adoecidos em suas casas, nos hospitais, nas clínicas. Que essa luz alcance a todos os locais que se faz necessário. Pedimos, Senhor, por todos os trabalhadores, em especiais aos trabalhadores na área da saúde, devido a essa pandemia, que possamos todos enviar força e luz necessária nessa caminhada. Aos nossos irmãos que estão desencarnando, que os espíritos benfeitores os oriente, provendo conforto, esclarecimento e serenidade. E que essas bênçãos, esses amparos, fortifiquem o coração de seus familiares. Que os fluidos de amor e de perdão envolvam todos os obsessores e obsediados, para que possam seguir em harmonia com a caminhada. Pai amado, nós te pedimos por nossos irmãos que, num momento de extremo desespero, deixaram uma existência terrena pela porta do suicídio, que eles possam receber esclarecimento e auxílio, que nossas preces possam chegar até eles, amenizando suas dores e levando a luz da esperança, que a bondade infinita permita novas oportunidades de recomeço. Pedimos, Senhor, por nossos governantes, por todos os que estão em posição de comando, que eles possam receber boas intuições e que suas ações e decisões sejam a favor de toda a humanidade.
Nós te agradecemos, Senhor, por todo o auxílio, por todas as dádivas, e que a luz do teu divino amor envolva a todos nós. Que assim seja. Olá, queridos irmãos, que a luz do Divino Mestre esteja sempre em nossos corações. E assim, então, nós vamos dar início à nossa exposição doutrinária de hoje, e o tema é a lei de justiça, amor e caridade. Para este trabalho, nós utilizamos o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, 11 e 15, e também utilizamos o livro As Leis Morais da Vida, da Joana, psicografada, então, pelo Divaldo Franco. Então, queridos irmãos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, os espíritos superiores vão nos falar sobre a lei divina, ou a lei de Deus, ou ainda leis naturais, como se chama. Então, eles nos dizem que a lei de Deus é a única e verdadeira que pode fazer o homem feliz. Por quê? Ela nos indica justamente tudo aquilo que o homem deve e aquilo que o homem não deve fazer para ser feliz. E ainda nos diz que o homem só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Portanto, irmãos, a decisão é nossa, né? Nós temos o livre-arbítrio. É nós que vamos escolher o caminho a seguir. Se nós queremos seguir o caminho seguro, o caminho que Deus nos indica, praticando os seus ensinamentos, ou se nos afastamos dele e então seremos infelizes. Eles nos dizem também que Deus colocou no homem, no coração de cada um de nós, a maneira de conhecer essa lei, de conhecer as leis divinas. Por quê? Elas estão justamente escritas na nossa consciência. Portanto, irmãos, nós não precisamos procurar a lei de Deus neste ou naquele livro, nesta ou naquela doutrina, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E Deus, portanto, deu a todos nós o meio de conhecê-las. E nos diz mais, nos diz ainda que a lei de Deus é o eterna e imutável, assim como o próprio Deus. A lei de Deus é eterna e imutável. Vejam só, as nossas leis humanas, elas de tempos em tempos, elas precisam ser renovadas, precisam ser atualizadas, elas mudam de acordo com o país, de acordo com as convicções religiosas, de acordo com as convicções políticas, mas a lei de Deus não muda. A lei de Deus é eterna e imutável, assim como o próprio Deus, né? Que criou tudo o que existe. A natureza, o universo, Deus criou tudo o que existe. Portanto, as leis da natureza também são leis divinas. E essas leis divinas, irmãos, elas se dividem, digamos assim, em leis físicas e leis morais. As leis físicas são aquelas que tratam, que cuidam da harmonia do universo, que regem também todo o movimento e as relações que existem entre a matéria bruta. E essas leis, portanto, nós vamos deixar para a ciência. Nós vamos tratar das leis morais. E as leis morais são justamente aquelas que vão tratar da relação do homem com Deus, do homem consigo mesmo e do homem com o seu semelhante, com o seu próximo. Então,
que nós vamos fazer hoje? Nós vamos refletir sobre a última dessas leis morais, que é a lei de justiça, amor e caridade. Ela é a última das leis morais, porém é a mais importante, porque ela engloba todas as outras leis. E mais ainda, os espíritos superiores nos dizem que o progresso da humanidade depende da sua aplicação. Vejamos bem, então. O progresso da humanidade depende da aplicação da lei de justiça, amor e caridade. Então, nós vamos entender um pouco o que é justiça. E, para isso, nós vamos buscar lá no Livro dos Espíritos, na questão 875, aonde os espíritos superiores, então, vão nos trazer o que é justiça. Kardec, então, pergunta a eles: como se pode definir justiça? E a resposta: justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Portanto, justiça é respeitar os direitos de cada um. É dar a cada um aquilo que é seu. E é justamente aqui, irmãos, que começa o grande problema da humanidade: dar a cada um aquilo que é seu. E é aqui também que começamos a identificar as dificuldades que a criatura humana tem em saber até onde vai o meu direito e aonde começa o direito do outro. Aqui está a grande dificuldade que nós temos: saber até onde vai o nosso direito e aonde começa o direito do outro. Este equilíbrio é muito difícil ainda para nós, espíritos imperfeitos que ainda somos, porque a partir do momento em que nós adentramos no direito do outro, nós já estamos cometendo uma injustiça. Então, é difícil para nós manter esse equilíbrio, né? Não invadir o direito do outro. E sempre, irmãos, que nós tivermos alguma dificuldade para saber aonde é, se o que eu estou fazendo, se a minha atitude não está, ah, não está ferindo, não está praticando uma injustiça, se eu não estou praticando uma injustiça, o que eu devo fazer? Eu vou me fazer a seguinte pergunta: eu gostaria que fizesse isso comigo? É só nos colocarmos no lugar do outro que não tem erro, irmãos. Nós sempre estaremos sendo justos para com todos. Então, a justiça é uma lei natural, portanto, é uma lei divina. Os direitos naturais, continua nos dizendo o Livro dos Espíritos, os direitos naturais são os mesmos para com todos. Deus, portanto, não faz distinção entre as criaturas. Somos todos iguais. Ele deu a nós todos os mesmos direitos. Portanto, esses direitos são eternos. A lei de Deus é eterna. A lei de Deus é eterna e imutável. Ainda lá no Livro dos Espíritos, na questão 873, Kardec faz uma nova pergunta. E pergunta desta vez: o sentimento de justiça está na natureza, está no homem em si, na sua natureza, ou resulta de ideias adquiridas? E a resposta: tanto está na natureza
que vos revoltais ao pensamento de uma injustiça. Ou seja, o sentimento de justiça, ele é inato, ele nasceu, ele está dentro de nós. Lembre-se que nós falamos lá no início que as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. Portanto, todos nós já nascemos com esse sentimento. E a simples ideia de uma injustiça já nos traz revolta. Então, o sentimento de justiça não é uma ideia adquirida, nós nascemos com ele, mas ele precisa ser desenvolvido. Ele precisa ser aprimorado. Esse sentimento de justiça que está em nós, ele precisa ser aprimorado. E como é que nós vamos aprimorar? Como é que nós vamos desenvolver esse sentimento de justiça? Através da nossa evolução moral e através da prática do bem. Então, quando nós evoluímos moralmente e praticamos o bem, nós estamos tendo um senso de justiça melhor. Estamos sendo ainda mais justos para com o nosso próximo. E continuando ainda no Livro dos Espíritos, lá na questão 876, Kardec volta a perguntar: fora do direito consagrado pela lei humana, qual é a base da justiça fundada sobre a lei de Deus? Então, qual é a base da justiça divina, em outras palavras, né? E a resposta, o Cristo vô-la deu. Desejai para os outros o que quereis para vós mesmos. Então, Deus coloca no coração do homem a regra de toda verdadeira justiça. A base da justiça divina, portanto, é fazer ao outro o que eu quero que seja feito comigo. Amar ao outro como amo a mim mesmo. Pois o critério da verdadeira justiça, continua nos dizendo, é desejar ao outro aquilo que se deseja a si mesmo. Voltando mais uma vez, irmãos, ao Livro dos Espíritos, e agora lá na questão 886, Kardec volta a perguntar, né? Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Então, agora nós vamos falar sobre caridade. A nossa lei é uma só, é lei de justiça, amor e caridade. Não são três leis, né? Portanto, nós vamos agora ver o que é caridade, o que os espíritos superiores nos dizem sobre a caridade. Então, conforme o Livro dos Espíritos nos diz, a caridade, segundo entendia Jesus, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos. O que significa benevolência para com todos? É fazermos a todas as pessoas, sem distinção, todo o bem que nós pudermos fazer. É sermos bondosos, sermos caridosos, é amparar, é auxiliar a todos, sem distinção. Por quê, irmãos? Há pessoas que necessitam de alimento, de agasalho, mas há pessoas que não necessitam nem de alimento e nem de agasalho. Eles têm tudo isso. Porém, nós podemos auxiliá-los com nossas palavras de carinho, com afeto,
com palavras de consolo, sendo caridosos para com eles também, dando a eles, de repente, aquele gesto de amor que tanto faz falta. Por isso, irmãos, todos nós podemos praticar a caridade, independente de termos dinheiro ou não. Se nós não podemos doar um alimento, se nós não podemos doar um agasalho, nós podemos ter sim um gesto de amor, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto, um gesto de carinho, a quem quer que seja, porque benevolência é fazer o bem a todos os nossos irmãos. E quando nós não temos mais nada a fazer a eles, vamos então fazer uma prece. Fazer uma prece também é praticar a caridade. Fazer uma prece àqueles irmãos que estão doentes, aqueles irmãos que passam por dificuldades, isso também é caridade. Portanto, irmãos, todos nós podemos fazer a caridade. Caridade ainda, como Jesus entendia, é indulgência para com as imperfeições alheias. Ou seja, vamos olhar primeiro as qualidades do nosso irmão. Não vamos trazer sempre, ressaltar sempre os erros, as imperfeições. Então, ser indulgente é valorizar, é ver primeiro as qualidades do nosso irmão e não colocar em primeiro lugar as imperfeições, os erros, porque nós também somos imperfeitos. Nós também temos defeitos e temos qualidades. Todos nós temos qualidades e temos defeitos. Então, vamos, em primeiro lugar, enxergar as qualidades dos nossos irmãos, que todos temos qualidades também, né? Isso não quer dizer que nós vamos fechar os olhos para com as imperfeições. Quando for necessário, vamos sim fazer observações, vamos fazer uma crítica, mas que essa crítica seja construtiva, uma crítica que vá auxiliá-lo, que vai auxiliar esse irmão a se erguer novamente, que vai auxiliar esse irmão a mudar de atitude e não simplesmente deixar ele ainda pior do que ele estava, né? E nós temos também o perdão das ofensas. Lá no Evangelho, no capítulo 10, tem uma passagem que nos fala quando Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Jesus nos responde: você deve perdoá-lo não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Isso significa que devemos perdoar sempre. Devemos perdoar sem limite, porque Deus também nos perdoa. Então, para que sejamos perdoados, nós precisamos sim perdoar. Perdoar sempre que for necessário. Perdoar mesmo que a ofensa seja feita muitas vezes. Muitas vezes a mesma ofensa também é preciso que seja perdoada. E também lá na oração do Pai Nosso, novamente nos fala no perdão, né? Perdoar para também sermos perdoados. Então, mais uma vez, perdoar o outro, porque nós também temos imperfeições, porque nós também nos equivocamos muitas vezes, porque nós também precisamos de perdão. Então, nós precisamos também perdoar os nossos irmãos, né? E lá no livro Educação dos Sentimentos, esse livro vai nos dizer que o perdão nos torna mais felizes, nos torna mais alegres, mais saudáveis, porque nos liberta das mágoas, dos ressentimentos, da tristeza, da raiva e etc. Enfim, todos esses sentimentos negativos, né, que vão nos fazer infelizes e, além disso, também
nos traz, nos fazem mal à saúde, né? A nossa saúde física e também a nossa saúde mental. Portanto, nos traz esse livro, o perdão tem poder curativo. O perdão tem poder curativo. E Emmanuel nos diz ainda que o perdão é um remédio santo. Emmanuel chama o perdão de remédio santo. Isso está no livro Palavras de Vida Eterna. A doutrina espírita também, irmãos, vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. Uma vez que, nos diz, a prática da caridade é capaz de nos salvar das nossas próprias imperfeições. O Evangelho nos diz também isso. O Evangelho também nos diz, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele também vai nos dizer que fora da caridade não há salvação. Então, na prática da caridade, nos salva das nossas próprias imperfeições, nos liberta do egoísmo, porque egoísmo é um sentimento incompatível com a lei de justiça, amor e caridade. Repetindo novamente, egoísmo é um sentimento incompatível com a lei de justiça, amor e caridade. Por quê, irmãos? Enquanto nós formos egoístas, enquanto nós nos preocupamos apenas conosco, nós não conseguiremos praticar a caridade. Porque para fazer a caridade, nós precisamos nos preocupar com o outro. Nós precisamos olhar para o outro, para ver quais são as suas necessidades e para poder auxiliá-lo. Se nós não enxergamos o outro, se nós não enxergamos as suas necessidades, nós não temos como auxiliá-lo. A caridade, nos diz ainda o Evangelho, que a caridade é ação. A caridade é amor em ação. Nos diz também que cruzar os braços não é praticar a caridade. E ainda vai nos dizer que não fazer o mal não é caridade. É preciso fazer o bem. Portanto, não fazer o mal, vejam só, não é praticar caridade. É preciso fazer o bem, porque a caridade é uma virtude ativa. Para não fazer o mal, basta apenas não fazer nada e ficar indiferentes às coisas que acontecem ao nosso redor. Então, é importante, irmãos, é importante que a gente lembre mais uma vez que caridade é amor em ação, que caridade é uma virtude ativa, que amor que cruza os braços não é caridade. Vamos gravar essas palavras, que é muito importante. E para finalizar, queridos irmãos, nós vamos ler agora a questão 888 do Livro dos Espíritos, que nos fala do amor. Então, ela nos diz: amai-vos uns aos outros. É toda a lei divina pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria orgânica.
O universo é regido pelo amor. O universo é regido pelo amor. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça. Portanto, queridos irmãos, sem amor não há justiça. E sem justiça não há amor e nem caridade. Que a paz do Divino Mestre e que o seu amor nos envolva a todos. Que assim seja. Então, queridos irmãos, após essa exposição doutrinária, vamos fazer a nossa prece final, nosso agradecimento a Deus. Vamos então fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a esses espíritos amados que trabalham incessantemente em prol de toda a humanidade. Obrigada, Senhor, por tuas bênçãos. Obrigada, Senhor, pela oportunidade da vida. Que possamos, Pai amado, sermos sempre boas ferramentas em tuas mãos. Que assim seja.